Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina e eu já quero começar te parabenizando. Pelo que, Frei? Porque você resolveu parar durante esses minutinhos para fazer um grande investimento na sua vida de fé. Lembra quando Jesus estava falando com Marta? Jesus disse: Marta, Marta, tu está muito preocupada, inquieta com muitas coisas. A tua irmã que está aqui me escutando, ela escolheu a melhor parte. Você escolheu a melhor parte, não porque é o Frei Wilder, mas porque é a palavra de Deus. Essa palavra que salva, que cura e que liberta. Então, parabéns a você que está investindo tempo na sua vida de fé por meio da escuta da palavra. Parabéns, continue assim. Eu tenho certeza que essa palavra que é palavra de salvação, te conduzirá a tudo aquilo que o seu coração mais precisa. Agora, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo o evangelho de hoje, que você vai encontrar em São Mateus, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 7. Mateus, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho a anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós estamos diante de um texto bíblico muito importante para mim e para você. Hoje o Evangelho fala da nossa missão. Por que ser cristão? Para que ser cristão? Como ser cristão? Veja que Jesus, ele como um bom mestre, ele tem o cuidado, ele tem o zelo, primeiramente de saber a quem chamar. E veja que Jesus, quando ele foi escolher o grupo de discípulos, ele poderia ter salvado a humanidade sozinho, ele é Deus, então ele pode tudo, mas ele quis a contribuição humana. Mas quando ele foi fazer essa seleção, Jesus ele não foi lá no templo, escolher os melhores fariseus, saduceus, os mestres da lei, os melhores escribas. Jesus ele não foi lá no deserto escolher um essênio que vivia em uma vida silenciosa. Jesus ele não escolheu os perfeitos, os prontos. Primeiramente, o que nós percebemos no texto é que Jesus escolheu homens imperfeitos, homens frágeis, pescadores, até mesmo um cobrador de impostos, tido como um ladrão, uma pessoa que era publicamente não benquista, não bem vista. E Jesus escolheu Judas. Judas não era traidor, ele se tornou traidor. Então veja que Jesus ele não escolhe os melhores. Ele não escolheu a mim, ele não escolheu você porque nós somos os melhores. Ele não olha aquilo que nós somos apenas, ele olha também aquilo que nós podemos ser. Então essa é a primeira coisa. Segundo, Jesus ele nos escolhe
E não como se nós fôssemos uma multidão, não. Ele olha para cada um em particular. Deus nos ama em particular. A nossa história com Deus é pessoal. Às vezes a gente cai nessa bobagem, nessa ignorância espiritual de achar que Deus me ama como se eu fosse só mais um na multidão. Não! Deus nos ama de forma singular. Ele sabe o nosso nome. Ele sabe quem nós somos. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Então, eu gosto muito, lembro que nos meus primeiros anos de grupo de oração, aquele texto bíblico que fala que Deus, Ele tem o nosso nome escrito na palma de sua mão. Ele nos ama de forma singular. Eu darei reinos em troca de ti, nações em troca de ti. Então Deus nos ama no particular. Ele quer a nossa ajuda. Ele nos ama em particular. E Ele nos envia. Mas Ele não nos envia assim de qualquer jeito, né? Jesus, Ele trata de especificar. Vocês vão fazer isso aqui. A missão de vocês é esta aqui. Vocês vão pelo mundo, vocês vão anunciar o Evangelho. E Evangelho é boa notícia. Aqui eu queria pensar com você. Quantas vezes nós somos portadores de más notícias? Nós adoramos uma fofoca, nós adoramos ficar falando de coisa ruim, nós adoramos ficar falando de desgraça, de infortúnio, de coisas que só trazem dor, só trazem sofrimento. Eu sei. Muitas vezes a mídia gosta de um sensacionalismo, então quando você liga a televisão, você liga o rádio, é tragédia, é isso, é aquilo. Tem muita coisa ruim, mas também tem coisa boa. E por que às vezes a gente tem os olhos mais atentos, os ouvidos mais atentos para notícias que são ruins? O Evangelho é boa nova. Eu tenho certeza absoluta que se eu fosse um comunicador de fofoca, se eu fosse um comunicador de notícias ruins, eu tenho certeza que as visualizações desse vídeo aqui seriam muito maiores. Se eu estivesse aqui fazendo sensacionalismo, eu tenho certeza que viralizava rápido. Mas como eu estou pregando a palavra de Deus, muitas e muitas vezes a gente não tem interesse de se aprofundar na palavra de Deus. Graças a Deus tem tantas pessoas, mas tem pessoas, não, isso aí é o Evangelho, eu já conheço esse texto bíblico, isso é coisa de padre, ele fala demais, e isso e aquilo. Mas se fosse uma fofoca, se fosse uma novidade dos famosos, né? Quem casou, quem separou, quem fez isso, quem fez aquilo, a gente logo se interessa. Pelo amor de Deus, não. Nós devemos ser portadores das boas notícias. Nós devemos ser portadores do Evangelho. E Evangelho quer dizer isso, uma boa notícia. Jesus nos envia a pregar o Evangelho. E Ele envia também a cada um de nós para curar todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. Frei, mas eu não tenho o dom da cura. A gente olha a vida do Padre Pio, por exemplo. O Padre Pio tinha o dom de curar as pessoas. Tanto os santos, Santo Antônio tinha o dom de curar as pessoas. Talvez você não tenha esse dom, eu não tenho esse dom, mas existe um outro tipo de cura. Existe um outro tipo de cura. Uma outra forma de curar. Qual, Frei? Quando você se aproxima de alguém que está se sentindo sozinho, que está se sentindo sozinha, já é o início de uma cura. Quando você dispõe os seus ouvidos para escutar alguém, já é o início de uma cura. Quantas e quantas vezes eu escuto as pessoas, no tempo que eu passei no Santuário Sagrado Coração de Jesus, numa confissão, uma direção espiritual, quantas pessoas eu via que saíam curadas. Por quê? Porque falaram, tiraram aquele peso das costas, da vida, do coração. Então, veja, quando você escuta alguém, você
você já está ajudando essa pessoa a se curar. Você também está contribuindo para a cura dessa pessoa, porque às vezes a cura passa pela fala. Quando você vai visitar uma pessoa que está doente, você está ajudando essa pessoa a se curar. Quando você desperta esperança no coração de alguém, essa pessoa está desesperada e você dá uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, você está curando o coração dessa pessoa. Então são milagres ordinários, mas importantes. Milagres ordinários, mas importantes, que você tem capacidade de realizar. Quando você sorri para alguém, você pode estar curando o coração de uma pessoa. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos uma missão. Jesus quis a nossa contribuição. Jesus nos chamou de forma particular. Jesus nos mandou ir e anunciar uma boa notícia. Eu vou dar um dever de casa para você. Hoje você vai tomar essa firme decisão de dar boas notícias. Não vai ligar para alguém, fulano morreu, tu soube, não sei o que, aquele acidente que aconteceu, não sei o que, tu viu. Não, você hoje não vai ser um portador, uma portadora de uma má notícia. Você vai ser uma portadora, um portador de uma boa notícia. Alguma coisa boa que Deus fez na sua vida, que Deus está fazendo na vida de alguém, você vai lá e comunica. Fulano, tu viu, olha, o evangelho de hoje ensina, o Frei falou isso, nossa, como foi bom, escuta aí. Olha, tu viu, eu assisti a vida, eu estou lendo esse livro está me fazendo tanto bem, eu assisti a vida desse santo, enfim, dê uma boa notícia. Tu viu, olha só, fulana ficou boa. Olha só, fulano tiveram um filho. Uma boa notícia, pelo amor de Deus. E assim a gente vai cumprindo a nossa missão. Meus amados irmãos e irmãs, nós temos uma missão no mundo. A gente não está aqui por acaso. Eu tenho a minha, você tem a sua, mas a gente está no mesmo rumo que é o céu. Vamos cumprir com amor essa missão que Deus nos confiou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem, curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra, essa boa notícia chegar a mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.